a vibração do corpo mental é capaz de conectar com a realidade sem a necessidade do corpo emocional? Pergunto por quê. Masaru Emoto demonstrou que o pensamento altera a molécula da água. O pensamento, ele modifica a molécula da água. Mas o que acontece? Quando eu potencializo o sentimento, porque assim, quando a gente pensa, a gente tem uma vibração. Quando eu sinto, eu tenho uma outra vibração. A gente acredita que a gente pensa e depois sente, ok? Só que isso não é verdade. A gente primeiro sente e depois pensa. A gente primeiro tem a sensibilidade, depois é que manda um comando. Primeiro a gente acessa uma frequência, tem uma sensação, depois a gente manda um comando para racionalizar aquilo. Então, quando o Masaru Emoto fala que o pensamento ele muda a molécula da água, quando uma pessoa tem uma sensação que é de uma outra vida passada, a agonia dela é justamente porque ela tem uma sensação, mas ela não consegue racionalizar. Então, porque ela não entende, então ela não entende o que ela está sentindo, mas ela está sentindo. Tá? Quando é uma pessoa que tem um processo que vem de uma outra vida, por exemplo, essa é a agonia, porque ela não entende o que ela está sentindo. Isso mostra que a gente sente primeiro e depois pensa. É porque é um sistema basicamente elétrico, então é muito rápido. Mas a gente acha que está pensando e depois sentindo, quando na verdade a gente está sentindo para depois elaborar um pensamento. Vibração com o corpo mental é capaz de conectar com a realidade sem a necessidade do corpo emocional? Não, porque no nosso campo físico nós temos o nosso senso, nosso sentir. Então primeiro a gente sente, tá? A gente capta isso de alguma maneira do meio externo, sendo esse meio externo uma outra pessoa, ou o mundo espiritual, o mundo energético, ou o mundo espiritual, que são coisas diferentes. E a gente capta isso, ou pelos olhos, ou pelos nossos 5 sentidos, tá? E um dos sentidos é o tato, que ele tá na nossa pele. E às vezes a gente não consegue entender o que a gente está sentindo. Mas primeiro vem o sentimento, e aí eu mudo a molécula. Eu só pensei, como diz o Masaru Emoto, em alguma coisa, porque antes disso eu senti. Então eu tenho uma vibração no meu sentir, porque de fato o pensamento é extremamente importante, mas a gente não consegue pensar algo que a gente nunca acessou. Não tem como, não existe essa possibilidade. Como é que eu consigo pensar sobre uma coisa que eu nunca vi? Né? Então, eu sinto uma coisa que eu nunca senti. Então, por exemplo, quando eu leio um texto na internet que eu nunca ouvi falar sobre aquilo, tá? Eu passo a ter um sentimento em relação àquilo. Eu me conectei com aquilo de alguma maneira, por isso aquilo acessou a mim. Então, teve uma sensibilidade. Então, eu vou colocar no corpo para ficar mais fácil, tá? Pelo meu senso, e aí eu passei a acessar essa informação. Aí o que acontece? Eu entro em contato com essa informação, e aí de repente vem uma imagem, vem um texto, e eu tenho a vontade de ler. Porque muitas coisas passam na internet e eu não leio. Por quê? Porque eu não me conectei, eu não senti, eu não tive o acesso, a sensibilidade para me conectar com aquilo. Então, aquilo simplesmente passa. E alguns outros textos eu tenho a conexão. Eu sinto que tenho que ler. Quando eu leio, eu trago para minha mente uma informação racional, tá? É como se eu estivesse baixando um aplicativo. Ok? Então, imagina lá no nosso computador, nosso celular, né? A informação da internet está aí, não tá? Aberta para qualquer um captar. Tá, então tá na nuvem. Tudo tá por aí, na internet. Tá, mas para eu acessar alguma informação, eu tenho um celular, eu tenho um aparelho e a informação tá na nuvem. Mas para eu baixar essa informação, eu não preciso ter um aplicativo no meu celular? É mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho uma sensibilidade, eu acesso, mas se eu não tiver uma base de informação razoável, eu não consigo. Então, a base de informação, esse estudo que a gente está fazendo é justamente para vocês conseguirem baixar o aplicativo. Então, essa base de informação é o aplicativo para vocês conseguirem codificar a informação que está no campo astral, ou no campo espiritual, ou no campo energético, para então vocês trazerem para o mundo físico.
né, de uma maneira racional. Então, você conseguir codificar a informação que você está sentindo. Tá? Então, você sente, traz um código e aí você consegue trazer isso para o mundo físico de uma maneira racional ou um pouco mais racional desse mundo energético. Deu para entender mais ou menos?